Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de aventura e drama de 2012, Vida de Pi. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa em um zoológico em Pondicherry, na Índia. Um menino chamado Piscine Molitor Patel está sendo ensinado a nadar por seu tio. Molitor recebeu o nome de uma piscina francesa com água tão limpa que se pode fazer chá matinal com ela. O pai queria que ele tivesse um espírito puro como a piscina, mas, em vez disso, o nome se tornou um pesadelo para ele. Ele era constantemente ridicularizado e intimidado na escola devido à grande semelhança entre piscina e mijo e, aos 11 anos, já estava farto disso. Quando reabriram a escola após as férias, a piscina estava preparada. Aula após aula, ele caminhava até a frente e explicava a fórmula matemática Pi. Ele fazia isso todas as aulas e na última aula do dia, Piscine foi ao... Ele escreveu a versão completa de Pi do topo de sua cabeça enquanto toda a escola assistia. Ninguém podia acreditar, pois isso só poderia ser feito por um gênio. Toda a escola torceu por ele e a partir daí seu apelido mudou de Piscine para Pi. Pi nasceu hindu e foi apresentado ao deus Krishna muito jovem por sua mãe. Um deus tão poderoso que tinha o universo inteiro em sua boca, mas seu destino teria. Pi se deparou com o cristianismo por acidente em sua casa na aldeia. Ele realmente amou a história de Deus humilhando-se a um mero ser humano e morrendo pelos pecados do povo. Então ele aceitou a Cristo em sua vida e se tornou um cristão. Mas esse não foi o fim, pois Pi estava caminhando por um beco. Ele foi atraído pelo belo chamado a oração de uma mesquita e assim se tornou muçulmano. Mas em vez de acreditar em uma fé, Pi praticou e seguiu todas as 3 religiões. Ele nasceu hindu, mas sentiu o amor de Deus. No cristianismo, desfrutou do sentimento de serenidade e fraternidade proporcionado pelo Islã. Seu pai, que era ateu, não gostou disso. Ele poderia tolerar seguir uma religião, mas Pi foi apenas uma lavagem cerebral. Pi também era muito curioso e queria entender tudo, inclusive os animais. Contra as regras de seu pai, ele se esgueirou para o recinto do tigre porque queria ver a besta de perto. Ele pega um pedaço de carne e abre a porta permitindo que o gato magnífico entre. Ele estica o braço para a frente enquanto olha profundamente nos olhos da besta. Enquanto caminhava lentamente em sua direção, mas quando o tigre se aproxima o suficiente, seu pai correu para dentro e o puxou para longe e o tigre também saiu correndo. Seu pai ficou muito furioso, pois segundo ele o menino estava prestes a perder o braço, mas Pi é muito inflexível e jura que não iria prejudicá-lo. Ele disse que podia ver sua alma pura no fundo de seus olhos. Seu pai o avisa que o que ele viu foi apenas seu reflexo e nada mais, pois o tigre o via apenas como comida, mas não como amigo. Para dar uma lição no menino, ele manda amarrar uma cabra onde estava o menino e o tigre é chamado novamente e o tigre dobrou a cabra ao meio pela estreita gaiola de metal e arrasta para dentro como se não fosse nada. Os anos se passaram e o Pi tornou-se maior. Infelizmente, a situação financeira do zoológico não era boa. Seu pai lutou para mantê-lo vivo, mas finalmente atingiu seu ponto de ruptura. Então ele queria fechar o zoológico e vender os animais no Canadá, onde eles também se mudariam. Pi não gostou da ideia, mas não havia nada que ele pudesse fazer, então a família junto com seus animais embarcaram em um navio e partiram para suas novas vidas. Tudo isso está sendo narrado por um Pi de 60 anos a um escritor canadense como algo tão trágico aconteceu que mudou o curso da vida de Pi e de toda a sua família. Foram 4 dias fora de Manila, Filipinas, acima da Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano. Os ventos eram fortes e as ondas ainda maiores, mas o navio avançava alto e sua família dormia em seus aposentos. Ele acordou e deu um tapinha no ombro do irmão, pois queria ir ver o oceano furioso lá fora. Seu irmão recusou, mas o curioso Pi marchou sozinho. Quando Pi abriu a porta ele quase foi sugado pelos fortes ventos. Ele saiu enquanto chovia forte e sobe mais alto para ter uma visão melhor. A tempestade balançava o navio de um lado para o outro e o oceano parecia inflar e esvaziar. Pi estava tão feliz e dançou agradecendo aos deuses por esta bela experiência, mas de repente os alarmes começaram a soar. Quando Pi olhou para o convés abaixo, ele não podia acreditar. 2 homens são arrastados por uma onda enorme e desaparecem na água escura. Ele rapidamente percebeu a gravidade da situação e voltou correndo para dentro. Quando fez uma curva que levava ao andar deles, encontrou os corredores completamente submersos na água. Pi dirigiu e tentou nadar para chegar até sua família, mas a pressão era demais.
Ele nadou de volta para fora para tentar obter ajuda. Os animais haviam escapado de suas gaiolas e estavam correndo no convés superior. Pi se aproximou de vários homens tentando abaixar um bote salva-vidas na água e pediu ajuda. Mas em vez disso, ele foi agarrado e jogado no bote salva-vidas. Uma zebra em pânico pulou no bote quebrando as cordas e o barco caiu no oceano. O barco é balançado violentamente pelas ondas, mas Pi se segura para salvar sua vida. Quando finalmente parou, Pi tentou acenar enquanto apitava, mas o navio desapareceu diante de seus olhos. Ele viu algo lutando para se manter à tona, então jogou um flutuador em sua direção e puxou. Quando finalmente se aproximou era o tigre. Tentei afastá-lo, mas uma pequena onda o derrubou e ele se agarrou ao barco. Ele rapidamente pulou na água onde nadavam vários tubarões e quando olhou mais de perto viu que o navio já estava totalmente submerso, mas as luzes ainda estavam acesas. O navio estava afundando lentamente com toda a sua família ainda a bordo. Pi rapidamente nadou de volta à superfície e voltou a subir a bordo. Ele se agarra ao gurupés olhando e clamando por sua família enquanto observa o navio afundar lentamente. No dia seguinte, Pi ainda estava segurando o espírito do arco. Ele subiu no barco e começou a despejar a água que tinha conseguido entrar, mas de repente uma hiena saiu de debaixo da cobertura do barco e começou a atacá-lo. Ele rapidamente correu de volta para seu local seguro e segurou o espírito do arco. Ao longe, um orangotango apareceu flutuando sobre algumas bananas. Quando chegou perto o suficiente, Pi o ajudou puxando o pobre animal para bordo. Parecia muito assustado e sem esperança. Ele se levantou e começou a gritar chamando para o caso de um ser humano também ter sobrevivido. O barulho acordou a hiena que agora estava com muita fome. Quando a noite chegou, a hiena não aguentou mais. Voltou sua atenção para a zebra e atacou o pobre animal matando-o e comendo-o. Horas se passaram e o Pi estava cansado demais para continuar segurando o espírito do arco. Ele fez uma jangada improvisada, mas antes que pudesse jogá-la na água, a hiena apareceu novamente. Desta vez voltou sua atenção para o orangotango. Mordeu o pobre animal no pescoço matando-o. Pi ficou muito zangado e começou a gritar pronto para lutar e matá-lo. Mas naquela comoção, o tigre saltou debaixo da cobertura do barco e pousou na hiena e a matou. Pi rapidamente jogou sua jangada na água e pulou atrás dela para escapar dessa fera. Horas se passaram e Pi ficou com muita fome. Ele abriu a tampa do barco e encontrou alimentos enlatados nos compartimentos de armazenamento e imediatamente começou a devorá-los. Ele também encontrou um rato que fazia barulho enquanto andava. Isso assustou o tigre e ele saiu de debaixo da coberta. Ele tentou pular em Pi, mas suas unhas perfuraram a tampa e ficaram constantemente presos, impossibilitando-o de andar sobre ela. Pi rapidamente pega o rato e o joga direto na boca do tigre. Ele aproveitou a chance para escapar de volta para a água, mas o tigre queria mais. Veio correndo em sua direção, mas felizmente para ele, estava com medo de cair no oceano, então recuou. O pobre menino ficou com tanto medo que até vomitou. Dias se transformaram em noites e noites se transformaram em dias e Pi ainda estava flutuando no meio do nada. Até agora, a pequena quantidade de água entre eles conseguiu evitar que o tigre o transformasse em uma refeição. Embora o reflexo do sol na superfície do oceano fosse tão bonito, Pi não pôde apreciá-lo. Ele só podia sentar na pequena jangada, pois sempre que tentava tocar o barco, o tigre estava pronto para matá-lo. Ele tentou escrever notas de resgate e jogá-las em direções aleatórias, mas caiu apenas a alguns metros dele. Apesar de acreditar em 3 religiões diferentes, Pi se sentia sozinho, pois nenhum dos deuses aos quais ele orava se sentia presente. Ele encontrou um livro de sobrevivência detalhando o que fazer para aumentar as chances de sobrevivência e começou a estudá-lo e segui-lo. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é muito valioso. Por favor, curta. Inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. Quando chovia, ele usava um balde para recolher a água da chuva para beber. Pi também começou a contar e registrar os dias para manter sua mente ocupada e até agora ele estava com 11 dias. Lentamente, Pi começou a se adaptar e administrar as situações difíceis. Ele usou uma âncora marítima para apontar o barco para as ondas para reduzir os efeitos do enjoo. Pi também tenta estabelecer domínio em um território no barco, mas seus planos falharam muito rapidamente. Durante todo esse período,
O tigre não comeu nada. O animal estava ficando com fome e Pi sabia que a pouca quantidade de água entre eles não poderia impedir que esta poderosa fera o alcançasse, então ele teve que encontrar uma maneira de pescar e alimentar o carnívoro e em pouco tempo seu pesadelo se tornou realidade. O tigre saltou para dentro do oceano tentando pegar alguns peixes nadando por perto, mas quando não conseguiu, voltou sua atenção para Pi e começou a nadar em sua direção. A situação passou de 0 a 100 muito rapidamente. Ele puxou as cordas e pulou no barco com apenas alguns segundos de sobra. Ele também puxou sua jangada no barco, deixando o tigre encalhado e incapaz de subir de volta. Pi pegou um machado e esta foi sua chance de acabar com o predador mortal de uma vez por todas. Ele tentou acertá-lo na cabeça, mas não conseguiu. Simplesmente não estava nele matar. Da mesma forma que em sua infância ele viu algo em seus olhos e sentiu pena disso e teve que salvá-lo. Pi usou as próximas horas para construir uma escada para o tigre que ainda estava pendurado e quando a noite chegou, ele jogou a escada no oceano no tigre cansado e voltou a bordo. No dia seguinte, Pi estava preparado. Ele não queria repetir a ocorrência anterior que ele improvisou para pegar alguns peixes. Ele colocou uma rede sob sua jangada a tempo para o peixe grande nadando nas proximidades e quando ele entrou em sua armadilha ele rapidamente o puxou para fora da água. O peixe ainda estava lutando, então ele o escondeu várias vezes com a cabeça do machado, matando-o. Ele ficou emocionado e até chorou, pois era a primeira vez que matava um ser vivo. Ele então pegou o peixe inteiro e jogou dentro do bote salva-vidas e finalmente o tigre teve sua primeira refeição desde o acidente. Os dias se passaram e às vezes o oceano estava um pouco agitado, outras vezes estava muito calmo e bonito. Uma noite, as águas do oceano brilhavam tão lindamente que era possível ver os peixes nadando profundamente na água. Quando Pi olhou com cuidado, viu algo grande nadando em sua direção. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma baleia gigantesca saltou vários metros no ar e quando caiu para trás, Pi e sua viga a submergiram rapidamente. Ele estupidamente trouxe toda a ração com ele na jangada e assim toda a sua comida afundou no fundo. Pi já havia sobrevivido por 38 dias sozinho no oceano, mas um dia algo incomum aconteceu. Um peixe saltou do nada e o atingiu no rosto e em pouco tempo várias centenas, se não milhares de peixes vieram voando em sua direção. Alguns passaram voando, mas alguns o atingiram e caíram dentro de um peixe grande que saltou da água e pousou no barco. Não havia como Pi deixar o tigre ficar com este, então ele pegou um pedaço de pau e os dois começaram a lutar. Ele enfiou na boca do tigre e ele recuou. Ele rapidamente puxou o peixe para longe do tigre que começou a comer o peixe no chão do barco. Até aquele momento de sua vida, Pi havia vivido como vegetariano, mas a fome o fez fazer algo que ele nunca pensou que pudesse fazer. Ele deu uma grande mordida no peixe para satisfazer sua fome. Pi já estava farto e não podia continuar arriscando a vida toda vez que punha os pés dentro do barco, então era hora de domar a besta e se eles iam viver juntos precisavam de algumas regras em territórios pessoais. Usando um apito e um pedaço de pau em alguns pedaços de carne, ele se aproximou da besta. Ele apontava para um lugar, apitava e jogava um pouco de carne ali e o tigre comia. Ele repetiu isso várias vezes e o tigre aprendeu lenta mas seguramente e começou a obedecer seus comandos. Após 88 dias, Pi converteu a jangada em um espaço muito confortável e até instalou uma sombra. Em momentos como esse, ele se lembrava de que tanto ele quanto o tigre tinham a mesma pequena experiência com o mundo. Ambos foram criados no mesmo zoológico pelo mesmo mestre e ambos perderam tudo da mesma forma no mesmo dia. Ele sabia que sem o tigre já teria morrido. Seu medo dele o manteve alerta e atender às suas necessidades deu-lhe um propósito. Um dia, além de alguns golfinhos nadando, Pi viu um navio de carga. Ele rapidamente pegou seu sinalizador e disparou no ar tentando alertá-lo para ajudá-los. Horas se passaram e Pi tentou de tudo, mas a nave foi cada vez mais longe e quando a noite chegou ela havia desaparecido totalmente além da curvatura da terra indo embora. Pi de pé desesperadamente. Tanto tempo se passou no escuro que o tigre não apenas se tornou seu amigo, mas também seu mundo inteiro. Pi tentou se manter ocupado documentando sua vida em um livro, mas depois de um tempo, o livro foi preenchido e o lápis acabou. Enquanto Pi descansava no barco, ele viu uma grande tempestade se aproximando. Ele apressadamente começou a arrumar suas coisas, mas parou antes que ele terminasse. Ele rapidamente amarrou uma corda em volta da cintura para evitar o afogamento. Um raio atingiu o oceano e iluminou todas as águas ao redor de Pi. As ondas eram grandes e fortes e balançavam o barco de um lado para o outro. Estava constantemente submerso, mas conseguiu emergir de novo e de novo.
As ondas ficaram maiores e os relâmpagos brilharam ainda mais. De alguma forma, Pi estava feliz, pois segundo ele o lugar era lindo, mas o tigre estava cheio de medo. A corda que prendia sua jangada ao barco quebrou e Pi só pôde observar a jangada enquanto ela se afastava cada vez mais dele. O tigre foi impotente, arrastado de um lado para o outro pela água que havia sorvido no bote salva-vidas, e quando a tempestade finalmente passou, Pi ficou sem nada. A jangada, sua rede de pesca, seu livro e até a esperança se foram. O barco flutuou no oceano dia após noite sem nenhum sinal de ajuda e, pela primeira vez, Pi bebeu a água do mar. Ele caminhou lentamente em direção ao tigre e derramou um pouco de água em sua boca para tentar saciar sua sede. Seu cabelo estava comprido e salsicha e sua pele ficaram pretas devido às queimaduras solares. Pi esticou a mão e tocou a cabeça do tigre para acariciá-lo. Ele se sentou ao lado dele e levantou sua cabeça e colocou-o em suas coxas. Ele olhou para o céu enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto e oficialmente soltou. Ele agora estava pronto para morrer e se reunir com sua família na próxima vida. O tigre estava tão fraco que mal conseguia se mover. Quando Pi abriu os olhos, ele estava descansando sob alguma sombra. Havia um belo assobio do vento passando por entre as folhas e os galhos das árvores. O barco estava parado em uma praia. Pi saltou do barco e imediatamente começou a comer raízes e ervas daninhas nas margens. Ele então procedeu para dentro para verificar qualquer tipo de forma de vida humana para obter ajuda. Quando ele foi fundo o suficiente, ele encontrou os habitantes. A ilha estava coberta por milhares de suricatos. Ele caminhou até o centro onde encontrou poças de água doce. Ele pulou para dentro e começou a nadar e beber a água. Este era o paraíso para o tigre, pois havia comida por toda parte. Embora ele fosse o único humano na ilha, Pi se sentia em casa. Mas quando a noite chegou, algo estranho aconteceu. Todos os suricatos fugiram dos campos e se retiraram para a floresta. As poças de água que antes eram ocupadas com água limpa e fresca viraram repentinamente e ficaram cheias de peixes mortos flutuando na superfície. Pi arrancou uma fruta pendurada acima dele e quando olhou para dentro, tinha um dente humano. Pi imediatamente percebeu algo. A ilha era carnívora, e algum tipo de processo químico aconteceu e transformou as águas das piscinas em ácido. Consequentemente, o suricato escapou para as árvores e o tigre voltou correndo para o bote salva-vidas. Tudo que a ilha dava de dia tirava de noite. Ele sabia que outro humano deveria ter se encontrado encalhado na ilha e quando morreu, ele foi consumido pela ilha e apenas seu dente permaneceu. Pi não queria acabar perdido e esquecido como ele. Então Pi se decidiu. Ele passou o dia seguinte se preparando. Ele encheu seu depósito com água doce e algas marinhas. Ele enfiou o máximo de suricatos que pôde para o tigre. Quando ele chamou por seu companheiro feroz, o tigre veio correndo e eles zarparam de volta para o oceano aberto. Quando chegaram à costa mexicana, toda a sua força se foi e ele estava muito fraco. Ele estava com medo de largar o barco, pois pensava que os poucos metros de água o afogariam. Ele caiu na areia quente e fofa e mal conseguia se mexer. O tigre saltou do barco para a margem. Era tão magro e fraco que lutava para andar. Ele se esticou e caminhou ao longo das margens. Mas na beira da selva, ele parou. Pi levantou a cabeça pensando que pelo menos olharia para trás uma última vez e encerraria o relacionamento deles. De alguma forma, mas o tigre apenas continuou e desapareceu na selva. Quando mais tarde foi encontrado por alguns homens locais, Pi chorou como uma criança. Ele chorou porque o tigre o deixou sem cerimônia. Depois de tudo que eles passaram juntos, isso quebrou seu coração. Seu pai estava certo o tempo todo. O tigre nunca o viu como amigo. Quando ele olhou em seus olhos, era seu reflexo olhando para ele e nada mais. Pi é resgatado e levado para um hospital. Agentes de seguros da empresa cargueira japonesa o entrevistam, mas não acreditam em sua história e perguntam o que aconteceu, especificamente perguntando por que o navio afundou. Ele conta uma história diferente, na qual os animais são substituídos por humanos. Sua mãe para o orangotango, um amável marinheiro para a zebra e a bruta cozinheira do navio para a hiena. O cozinheiro mata o marinheiro e se alimenta de sua carne. Ele então mata a mãe de Pi, após o que Pi o mata e usa seus restos mortais como comida e isca de peixe. Os agentes de seguros estão insatisfeitos com a história, mas vão embora sem questionar mais Pi. Quando o escritor reconhece os paralelos entre as duas histórias,
Pi diz que não importa qual história é verdadeira porque sua família morreu de qualquer maneira, e nenhuma das histórias forneceu a explicação que a seguradora queria. Ele pergunta qual história o autor prefere, e o autor escolhe a primeira, ao que Pi responde, e assim vai com Deus. Olhando para uma cópia do relatório do seguro, o escritor lê que Pi sobreviveu à sua aventura na companhia de um tigre de bengala adulto. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.